Agora são 10 horas e 12 minutos. Vamos falar agora sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O alívio na tensão depois que o governo norte-americano prometeu adiar a aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses, incluindo laptops e celulares, por exemplo, que estava prevista para entrar em vigor em setembro. Isso animou os mercados acionários globais. As autoridades dos dois países concordaram em adiar a entrada em vigor da taxação e confirmaram a realização de uma nova rodada de negociações comerciais em 2 semanas. Isso não quer dizer, porém, que o cenário tenha mudado muito. Vamos entender melhor, vamos conversar ao vivo com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional do INSPER. Obrigada, professor, mais uma vez pela presença. Novamente. Bom, a gente teve essa nova declaração de Donald Trump que, de certa forma, deu uma amenizada no mercado ontem, inclusive o brasileiro, né, professor? Deu uma amenizada, mas não muda nada. Não muda nada, porque dificilmente você vai chegar num acordo comercial de setembro a dezembro. E o que é mais bacana você ver isso daí é a explicação de Trump. Ele resolveu postergar o aumento dos 10% da tarifa em cima de 300 bilhões para trazer um Natal melhor para os americanos. Quer dizer, isso é coisa que se fale? É esse realmente o motivo dele postergar? Então, como eu sempre digo, eu não sou psicólogo, mas se você pensar um pouquinho na psique de Donald Trump, ele não entra num acordo comercial para perder. Ele quer simplesmente destruir a China. A China quer entrar num acordo comercial, vamos pensar, de igual para igual. Mas isso daí não é um motivo para as bolsas subirem. Obviamente que a bolsa sobe escalada e cai em escalada, mas se você pensar pelo lado de quem investe na economia norte-americana, fala, puxa vida, semana passada ele ia colocar uma tarifa de 10% em setembro, agora ele vai colocar em dezembro. O que ele vai falar na semana que vem? Devo investir na minha economia agora ou deixo ele se acalmar e esperar para o outro ano? Isso ele só está assustando cada vez mais o espírito animal do empreendedorismo. Porque o que eu preciso? Risco, eu sei precificar risco. Eu como empresário, eu como banqueiro, eu como um cara que vai investir no mercado acionário. O que ninguém gosta é de incerteza. Sim. Incerteza é, eu não tenho a mínima ideia, nenhum cenário à frente de como ele vai tratar essas tarifações, essa tarifa, se vai ser 10% em dezembro, ele vai jogar mais para frente, vai vir para cá, ou de 10 pula para 25. Pensa que eu estou fazendo um planejamento estratégico. O que eu vou colocar na minha planilha de Excel? Coloca aí 10% para dezembro. Não, mas eu acabei de colocar, agora ele falou que vai ser em setembro. Então o que eu faço? Eles vão se ajustar ou não vão se ajustar? Ele acha que isso seria benéfico, postergar. Pelo contrário, traz mais incerteza para a economia norte-americana ainda. Então, os mercados vão continuar aí bem movimentados em relação a esse assunto, né, professor? Eles aproveitaram que caiu demais para comprar alguma coisa, mas hoje não é só por causa do eventual capitulação de Trump aí, mas o mercado hoje deve cair novamente por outros assuntos. Mas também todo mundo já percebeu que isso aqui não é uma melhora na guerra comercial, é simplesmente uma capitulação e ficou muito mal para Trump. Ou seja, você puxou a corda demais e no final das contas resolveu soltar. Como você está vendo que é uma briga de gente grande, a China está se mostrando vencedora. Ou seja, se você não quer entrar para brigar, não desce para o play. Você chegou e falou, eu vou meter 10%. Falou, não, vamos deixar para dezembro. Por que você não pensou nisso antes? Como é que é? A cada semana você fala uma coisa? Não é assim que se faz. Eu, como empresário, um empresário norte-americano, se assusta com essas mudanças no meio do caminho. Isso traz mais instabilidade, professor? Absolutamente instabilidade e o que é pior, que nem eu te falei, incerteza. O empresário trabalha com risco. Os investidores trabalham com risco, ou seja, a probabilidade de ter um problema. Eu consigo colocar probabilidade. O que eu não consigo colocar probabilidade é incerteza. Eu não tenho a mínima ideia
do que ele vai fazer daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Se eu não tenho a mínima ideia, não é economia difícil. Se eu não tenho a mínima ideia do que ele vai fazer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu paro de investir na economia. Eu paro de investir na economia, eu não contrato mais gente. Eu não contrato mais gente ou mando gente embora. O consumo que estava crescendo cada vez menos, pode crescer menos ainda, prejudica o PIB. E fica a brincadeira. Quem que você acha que ele vai culpar se ele tiver um PIB um pouquinho não tão bom quanto era? Certamente ele não vai apontar para ele mesmo, ele vai culpar alguém. Vai culpar a Alemanha, vai culpar a China, mas a culpa é dele. A culpa é dele. Você não pode ficar mudando a regra do jogo à torta e à direita. Não precisa ir para os Estados Unidos, nós vimos aqui no Brasil. Você muda a regra do jogo, o cara fala, bom, deixa eles se acertarem, porque aí eu vejo o que eu faço com a empresa. Isso é péssimo para a confiança empresarial. Agora, professor, caminhando aí para um outro assunto da economia internacional hoje, mas que também está relacionado, a gente teve um resultado da economia da Alemanha, né, na Europa, que registrou uma contração no segundo trimestre do ano. A Agência Federal de Estatísticas anunciou uma queda de 0,1% no produto interno bruto em comparação com os 3 meses anteriores. Qual que é a relação dessa queda na economia alemã com a relação que eles também têm com a China, né? Você está vendo como está tudo interligado? Fica aquela coisa, não, o Brasil é uma ilha, os Estados Unidos é uma ilha. Não, 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 ninguém é uma ilha. Estamos falando, obviamente, de cadeias de suprimento e quando um é impactado, as várias economias são impactadas, os mercados emergentes também são impactados. Por quê? Por que a Alemanha teve uma queda de 0,1%? Justamente por causa da tensão comercial. Não, mas pera um pouquinho, eu não entendi. O que tem a ver a tensão comercial? China, Estados Unidos com a Alemanha. Posto que a tensão comercial China e Estados Unidos faz com que ambos os países cresçam menos, leva um impacto contracionista na Alemanha. Que impacto contracionista é esse? Se eles crescem menos e a atividade comercial, a atividade econômica desses países está menor, eles vão comprar menos. Eu, a Alemanha, como exportador, exporto menos, acabo entrando em recessão. E não é só a tensão comercial China e Estados Unidos que tem levado a Alemanha a ter um resultado pior. Tem também o Reino Unido, o Brexit. Por quê? Porque o Reino Unido é o 5º maior comprador, importador da Alemanha. Então você vê, o principal importador são os Estados Unidos, está crescendo menos. O segundo maior importador são os franceses, não tenho o que falar. Terceiro maior importador são os chineses, está crescendo menos. E o 4º maior importador, Reino Unido, está crescendo menos e expectativa de crescer menos por causa do Brexit. A saída do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, então o mundo está mostrando cada vez, o mundo está gritando. O mundo está gritando que vai crescer menos. Estados Unidos, China, Argentina, Alemanha, zona do euro, Turquia, tudo. E isso vai bater na gente. Sim. Isso vai bater na gente. Qual o nível que pode chegar essa crise econômica mundial que a gente está vendo que está se desenvolvendo aí, professor? Veja, é difícil eu sempre gosto de usar essa expressão, né? É difícil você ver o rabo abanar o cachorro. Você fala, eu sou uma ilha de prosperidade. Sim, o Brasil está fazendo tudo direitinho, mas eu não vejo como alguém chegar em bom senso e falar, olha, dado que o mundo eventualmente está numa crise ou numa desaceleração global, eu vou me refugiar comprando reais. Não faz o menor sentido, assim como nunca fez sentido também nas crises anteriores. Não, mas paga mais. Você sempre se refugia em uma crise ou um estresse mundial no ouro, no franco suíço, por isso que o ouro está subindo, e depois para dólar. Não adianta contar com a reforma da Previdência, a reforma tributária e acreditar que se o mundo está mal, os mercados vão vir para o Brasil. Não há a menor chance disso acontecer. Você vai fugir para o mercado seguro chamado Estados Unidos, mesmo que seja o epicentro da desaceleração global. E ainda tem o lado da Argentina para piorar as coisas, né? Sim, pois é. Vamos entrar nesse assunto então, né, professor? Porque depois de perder as prévias na Argentina e causar também aí maior reação no mercado, inclusive aqui do Brasil, Maurício Macri anunciou algumas medidas econômicas. Quais foram essas medidas, professor? Veja, é uma coisa muito impressionante. Parece que Maurício Macri descobriu que barata voa.
sabe? Eu não sei o que fazer, olha, barata voa, então eu vou começar a soltar um monte de medida que certamente não vai dar certo. Vamos explicar uma por uma. Primeira medida, que talvez possa até dar certo, o que que é? Eu vou aumentar a isenção de impostos de 38 mil pesos para 50 mil pesos, ou seja, R$ 2.700, quem ganha, para R$ 5 mil, você está isento de imposto. Ponto positivo para o Macri. Segundo ponto, eu vou isentar ou repagar ou devolver o imposto sobre valor agregado de aposentados que consomem a cesta básica. Ok, só que praticamente você não tem cesta básica, porque no momento que você congela preço, falta produtos. Então esse benefício de IVA não vai trazer muito benefício no consumo, porque quando você congela o preço do produto abaixo do preço de equilíbrio, falta produto, você tem escassez. Então, ponto fora, errou. Terceiro ponto, vamos dar um crédito subsidiado para pequenas e médias empresas. Não precisa pensar de economia. Quem vai querer investir agora na Argentina, sabendo que pode mudar o governo completamente de 180 graus? Ah, mas o Macri é liberal. O Macri não tem nada de liberal. Tudo que ele está fazendo é não liberal. Intervenção, tudo. Quem vai querer investir agora na economia, sabendo que de 27 e 28 de outubro vamos ter uma nova eleição e ter um novo presidente? Então você pode jogar o dinheiro na minha cara. Eu não vou investir. Então esse negócio de querer aumentar o benefício para você tomar empréstimo não vai funcionar. Outra coisa, vamos aumentar o salário mínimo. Meu Deus do céu. Se eu não estou contratando porque eu não estou produzindo e o meu PIB está caindo, você está querendo dizer o quê? Que você vai fazer com que o meu custo de mão de obra aumente, vamos dizer, não sei quanto, 20% a 30%? É agora que eu não vou contratar mesmo. Não, mas o trabalhador merece. Eu sei que ele merece. Mas quanto mais caro você transformar o trabalhador, num cenário de incerteza e recessão, menos eu quero contratá-lo. E se por acaso ele já está contratado, eu vou mandá-lo embora, porque minha margem está caindo. Olha como tudo que ele está fazendo está errado. Bom, então vamos segurar o preço da gasolina. Ótimo, no momento que segura o preço da gasolina, quem paga? O acionista minoritário das empresas petrolíferas ou o acionista majoritário. O acionista majoritário é o governo, não adianta. Depois, coloca o imposto, ou melhor, pelo menos foi a última que eu vi, de 4 a 6 pesos para cada dólar exportado de soja, trigo e milho. Não tem nada a ver, isso não vai ajudar em nada a economia. Simplesmente você está deixando o custo da mão de obra mais caro, dando um subsídio para empresas que não querem tomar empréstimo, devolvendo o imposto sobre valor agregado de quem não vai consumir, piorando, vamos dizer assim, o balanço das petrolíferas, portanto elas vão pagar menos imposto, e no momento que você tem uma dívida pública maior, um déficit fiscal maior, o FMI, que você está tomado 57 bilhões de dólares, fala, espera um pouquinho, o nosso compromisso é que você ajustar as contas públicas, não que você ia piorar. Sabe, tem uma frase que eu ouvi, não sei de onde, não é minha, então, direitos autorais, me perdoe, que eu adorei. Ele fala o seguinte, se você dorme na Argentina um dia e acorda no outro dia, parece que o país é completamente diferente. Agora, se você dorme na Argentina um dia e acorda depois de 10 anos, parece que nada mudou. É tudo a mesma coisa, são os mesmos planos ortodoxos, heterodoxos que não funcionaram e quer tentar fazer funcionar. Não vai funcionar. Prova disso que você junta a crise da China com os Estados Unidos, que é uma falácia que você melhorou. A Alemanha piorando, a zona do euro piorando. A Argentina que soltou esse plano aí que não vai ajudar nada. Hoje o mercado vai acontecer o quê? Não sei, mas a probabilidade muito grande é que tudo volte a cair novamente. Sim. Os sinais estão gritando, a economia global está piorando. Ah, mas será que não vai melhorar? Gente, não é questão de querer melhorar. Torcer é uma coisa. Fazer uma análise não viesada, o que o economista faz? Nós colocamos preço nas coisas. O que é preço? Olha, o PIB vai crescer, o PIB não vai crescer. Não é torcida. Eu não torço para nada, eu torço pelo bem. Tudo bem, mas isso é uma conversa de happy hour.
O problema é, o mundo está cada vez pior e vai bater na gente. Sim. Agora, essas medidas especificamente, essas medidas de Maurício Macri, elas teriam alguma influência no Brasil? Infelizmente, uma influência negativa, porque dado que a influência que ele poderia esperar, que é uma influência positiva, a gente sabe, cara, o que você está fazendo não vai dar efeito nenhum. Mostra simplesmente que você está descontrolado. Mostra simplesmente que você está tentando fazer de tudo, achando que eventualmente pode melhorar a economia. Não vai melhorar a economia. Sabe o que é? Apesar de você ter um coração bom, você está passando um sinal para mim que você não tem a mínima ideia do que está fazendo. E isso me assusta. Isso assusta o mundo. Sabe? Parece que você está naquele navio Concórdia. Lembra aquele navio Concórdia? Schettino, retorna a bordo. Quem está controlando isso daqui? Você começa a fazer umas coisas que ninguém sabe mais. Fala, não, mas é para o bem para a população. Você parou e pensou? Você analisou? Você viu que não vai ter um efeito benéfico para a população? Aí você fala, então... Provavelmente o Macri vai falar, puxa, mas eu dei tanta notícia boa e as bolsas estão caindo. Sim, é que você não parou para analisar, isso não é notícia boa. Sim. Mas dar mais salário para a população não é bom? Sim, desde que o empresário esteja disposto a pagar um salário maior. Você combinou com o empresário? Não, não combinei. Então, ao momento que você aumenta o salário, eu mando você embora. Ou seja, então, ficou um tiro saindo pela culatra. Se é o tiro saindo pela culatra, o que a gente pode dizer, pode até piorar a situação econômica do país, o que ele está fazendo. Sim. Mas é que ele falou, gente, me dá alguma coisa. Eu preciso soltar algum balão de ensaio, eu preciso uma cortina de fumaça para dizer que eu estou pensando na economia. Volto ao começo do nosso bate-papo. Ele descobriu que barata voa. Puxa, o que eu faço agora? Olha, começa a soltar benesses, eu mexi o primeiro peão. Só que você não sabe que o segundo peão, o cavalo, o rei e a rainha, vão destruir as suas peças. Isso ele não está vendo. Ou ele está vendo, mas até a população pensar, porque só olha ver, a população fala, puxa vida, meu salário mínimo vai aumentar 30% ou 20%. Calma que você vai ver o que vai acontecer com você. Se eu estou em recessão, e você coloca o aumento salarial de 20%, eu fico feliz. Por quanto tempo? Talvez 1, 2 ou 3 dias. No quarto dia eu te mando embora. Sim. Que benefício você está ganhando com isso? Ah, mas agora a gasolina está mais barata. Sim, a gasolina está mais barata. Só que prejudica todas as ações das empresas petrolíferas. Por isso que a Bolsa Merval deve cair. Ah, mas então eu vou cortar o IVA e aumentar a isenção de imposto de renda. Poxa vida, é ótimo para a população. Sim, mas o FMI pediu um déficit fiscal para você. Então o FMI pode estressar. Então vamos fazer o seguinte, como eu vou repetindo, vamos fazer o seguinte, vamos dar dinheiro para as empresas. Eu não quero investir, eu estou com medo danado. Eu, argentino, não quero investir em produção. Como é que eu vou investir em produção sabendo que o PIB vai despencar? E como eu te falei, como é que eu vou investir em produção sabendo que a Cristina Kirchner pode ser a próxima presidente e sair do Mercosul e sair do acordo Mercosul com a União Europeia? Senta, não faça nada, não contrate e para tudo como está. E isso impacta o Brasil. Certo. Tá certo, professor. Obrigada pela entrevista e até segunda-feira. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos fazer um intervalo então. Na volta tem mais notícias do Brasil e do mundo aqui no Manhã Band News. Espero você.